Esse vídeo será dividido em 4 partes. A primeira parte você vai conferir uma estratégia que você pode usar para sair da pobreza e ficar rico em pouco tempo. Na segunda parte, você vai conhecer as principais estratégias para ganhar muito dinheiro de Robert Kiyosaki, o autor de Pai Rico, Pai Pobre. Na terceira parte será revelado os 10 segredos que os ricos sabem e nunca te contam sobre como ficar rico. E por fim, na quarta parte, você conhecerá uma estratégia completa para sair da corrida dos ratos de uma vez por todas. Gostou desse assunto? Clica no like e se inscreva no canal que já vamos começar. Parte 1. Como sair da pobreza e ficar rico em pouco tempo. Se você assistir esse vídeo até o final, provavelmente você será a primeira pessoa rica da sua família, pois vou te ensinar coisas muito importantes. Deixa-me te fazer uma pergunta. Você quer ser bem-sucedido na vida? Você pode aprender a ser bem-sucedido do mesmo modo que você aprende matemática, que você aprende química, que você aprende biologia. Da mesma forma que você aprende essas coisas, você pode aprender a ser bem-sucedido também, que é totalmente diferente de ter sucesso. Ser bem-sucedido é uma coisa, ter sucesso é outra. Por exemplo, pode ter um jogador de futebol que tem muito sucesso jogando futebol, mas você vai ver a vida pessoal dele. É toda comprometida, uma verdadeira bagunça. Essa pessoa tem sucesso jogando futebol, mas não é uma pessoa bem-sucedida na vida. Para ser bem-sucedido na vida, você tem que trabalhar em várias áreas, na área pessoal, na área profissional, na área financeira, na área familiar, na área social e na área de amizade. Esta é a grande diferença entre ter sucesso e ser bem-sucedido. O que você está buscando? Você quer ter sucesso em algo específico ou você quer ser bem-sucedido por completo? Deixe o seu comentário. Já quero adiantar que se você quer ser bem-sucedido, assista esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo você encontrará dicas valiosíssimas. Vamos retornar para nossa análise. Agora você deve estar pensando, para ser bem-sucedido eu teria que nascer em berço de ouro. Não, pelo contrário. As pessoas bem-sucedidas na vida, em geral, tiveram infâncias difíceis. 85% das pessoas que se consideram bem-sucedidas no Brasil vieram de família humilde, ou seja, trabalharam como empregado para alguém, passaram por momentos difíceis. Então você não está condenado a ser quem sempre foi. O seu passado já se foi e você não pode mudar isso. Mas seu futuro ainda não está escrito. Você pode estar começando a escrever hoje. Se você conseguir entender isso, vai fazer uma diferença enorme na sua vida, simplesmente por você compreender essa perspectiva do amanhã. Saiba que nós somos os únicos animais no planeta Terra com a habilidade de transcender. Isso significa começar de novo. Não interessa onde você nasceu, não interessa a criação que você teve na infância, não interessa o que você fez ou deixou de fazer até o dia de hoje, que amanhã você pode abrir um livro novo, começar a primeira página. Isso se chama transcender. Mas para fazer isso, nós temos que fazer algumas modificações primeiro. Você, eu, todo mundo, sabe do que estou falando? De uma série de crenças, e o nosso modo operacional é baseado nas nossas crenças. E essas crenças, muitas vezes, são desfavoráveis. Elas não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Uma crença torna-se obsoleta quando ela não está nos proporcionando aquilo que nós queremos, que é evoluir. Então vamos eliminar as crenças obsoletas e que não estão nos trazendo os resultados desejáveis. Nós não precisamos reinventar a roda. O segredo aqui é fazer ela girar mais depressa. Porque alguém já veio antes, estudou tudo isso, fez um estudo e pesquisou milionários, pessoas bem-sucedidas não só na parte de dinheiro, mas na parte de família, na parte de saúde e etc. E ele conseguiu identificar quais são os hábitos em comuns que essas pessoas ditas bem-sucedidas têm. Então, você quer caminhar para o sucesso? Eu quero saber de onde você está saindo. Se você não tiver noção clara de onde você está saindo, fica praticamente impossível atingir o sucesso que você está buscando.
Então, a primeira coisa que nós temos que saber é seu grau de autoestima. Então, eu vou fazer um questionário aqui. Muito sim, muito não. Nós vamos pegar 5 áreas na sua vida: saúde, família, finanças, vida profissional e amizades. E para cada uma dessas, especificamente, você vai dar uma nota de 1 a 10. Depois, nós vamos somar essas notas e aí você vai ver o que acontece. Vamos começar primeiro com a saúde. Nós conhecemos gente com 30 anos que não adoece, certo? E também você deve conhecer gente que todo dia está doente. Então, você vai ter que avaliar sua saúde. Se você é o tipo de pessoa que não adoece nunca, está sempre bem, você vai dar nota 10, porque você é totalmente saudável. Se você é uma pessoa que está doente todo dia, você vai dar nota 1. Então você tem aí, entre 1 e 10, você vai ter que escolher qual a nota que você acha que merece de 1 a 10. E aí? Quanto que você daria para a sua saúde? Se você é uma pessoa que tem vício e fuma, que bebe e está usando drogas ilícitas, é claro que isso aí vai cortar a nota. Você tem que perguntar ao seu inconsciente e determinar qual a nota que você tem para a sua saúde. Agora vamos para a sua família. Quando eu digo família, é o núcleo familiar. Meus pais, os filhos, os irmãos, os cunhados, a sua família como um todo. De 1 a 10, que nota que você daria? Você tem uma família ideal, perfeita, não tem nada para mudar? Então é 10. Veja, você primeiro deu a nota para a sua saúde. Você agora dá a nota para a sua família. Agora vamos para a sua vida financeira. Como é que é a sua conta bancária? Se você perdesse o emprego hoje, se parar de trabalhar hoje, se acontecesse um imprevisto com você agora, quanto tempo vai durar o seu mesmo estilo de vida que você tem hoje? Isso tem um nome, isso é chamado de reserva de emergência. É o número de dias que você vai poder manter o seu padrão de vida se você interromper seus rendimentos. Se você parar de trabalhar hoje, você já ganhou o suficiente para o dinheiro trabalhar para você? Porque o dinheiro é um excelente empregado, porém é um péssimo patrão. Se você trabalha para o dinheiro, meus pêsames. Mas se por outro lado você coloca o dinheiro para trabalhar para você, tudo certo, que é isso que o dinheiro sabe fazer bem, é trabalhar para você. Então, como está a sua vida financeira? Você é o tipo de pessoa que pode ficar sem trabalhar por um tempo? Digamos que hoje você decida parar de trabalhar, e o que você tem de dinheiro guardado ou investido, isso vai render o suficiente para manter o seu padrão de vida. Qual nota você merece? Se você está devendo, está gastando mais do que você está ganhando, ou se ganha e gasta tudo imediatamente. Está ganhando e gastando, você vai dar uma nota perto de 1. Não sou eu, é você que vai escolher essa nota do mesmo jeito que escolheu a nota para sua saúde, escolheu sua família, agora você está escolhendo para sua vida financeira. Mas agora vamos para o seu trabalho, sua vida profissional. Deixa eu fazer uma pergunta muito simples para você. Se você ganhasse amanhã $1 milhão na loteria, depois de amanhã, você ia continuar fazendo a mesma coisa profissionalmente que você faz? Ou você ia mudar? Se você ganhar $1 milhão amanhã e depois de amanhã você está fazendo exatamente o mesmo, significa que você está em total sintonia com a sua atividade profissional. Então aí você merece um 10. Agora, se você está contando os dias para a aposentadoria, isso significa que você não está satisfeito com o que você está fazendo. Aí você merece receber uma nota perto de 1 ou 2. Nós vimos a nossa saúde, temos a nota para a família, demos a nossa para a finança, demos a nossa para trabalho. Eu tenho mais uma nota que é a amizade. Eu não estou falando de conhecido, estou falando de amigos com quem você pode contar. Quem que você pode contar hoje? Quem você sabe que vai te ajudar? Se você morresse hoje, quem é que viria no seu enterro amanhã? Sem dúvidas, essa é uma boa pergunta para ver quem está perto de você. Então, amizade, você tem 2 coisas. Primeiro, é a quantidade de amigos, e segundo, é a qualidade dessas amizades. Às vezes é muito mais importante você ter menos amigos, mas de qualidade melhor. E aí, qual a nota?
Bom, então agora você já deu uma nota para a sua saúde, para a sua família, para suas finanças, para a sua vida profissional e para a sua amizade. Some essas 5 notas, por favor. Agora eu vou usar um exemplo aqui para te ajudar. Vamos supor que eu dei nota 7 para todas essas 5 áreas da minha vida. Somei 7, 5 vezes. Então o resultado dá 35. Eu pego esse número e multiplico por 2. Agora eu tenho 70. Isso significa que estou operando o potencial da minha autoestima de 70%. Faz aí, vamos ver o que acontece. Toma essas 5 notas, faz o somatório, multiplica por 2. Agora você sabe de onde você está saindo. Então, vamos supor se estou saindo de 70%, significa que estou usando 70% da minha autoestima, 70% do potencial da minha alma. Se agora eu pego esse potencial e aumento para 72, 73, isso faz uma diferença absurda no resultado. Uma pequena diferença no desempenho traz uma tremenda diferença no resultado. Um exemplo disso é um cavalo que chega em primeiro lugar, comparado com um cavalo que chega em segundo. A diferença é de nariz. Isso é uma pequena diferença, apenas o nariz do primeiro cavalo ultrapassou a linha de chegada um pouco antes do nariz do segundo colocado. Mas pense bem, o primeiro vai ser lembrado para sempre e vai ganhar o prêmio e será muito elogiado. E o segundo é só uma diferença de nariz, ninguém vai lembrar quem chegou em segundo. Isso porque essa foi uma diferença entre pequenos centímetros, frações de segundo. Então aprenda que uma pequena diferença em desempenho traz uma tremenda diferença de resultados. Você compara um indivíduo pobre, fracassado, e um indivíduo milionário, bem-sucedido, eles levantam mais ou menos na mesma hora, eles vão dormir mais ou menos na mesma hora. Então você vê que não tem muita diferença entre um e outro. Mas o que um está fazendo? São pequenos detalhes feitos constantemente, de forma estratégica. Isso faz toda a diferença. Aí você descobriu que você está operando 60% da sua autoestima. Aí você pergunta para mim, Dr. Eden, como é que eu faço para melhorar? Aí vem um ponto crucial. Eu vou te mostrar 3 coisas que você tem que fazer. A primeira coisa é você desenvolver uma capacidade de visualização, não daquilo que você não quer, mas daquilo que você quer. Se você se concentra naquilo que você não quer, em vez de concentrar naquilo que você quer, é como se estivesse dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você sabe de onde está vindo, mas você não sabe para onde você está indo. Então, o Einstein dizia que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Todas as vezes que houve uma disputa entre conhecimento e imaginação, a imaginação sempre ganhou. Então, você tem que aprender a imaginar a situação que você quer, ela tem que existir primeiro no seu cérebro. Vou dar um exemplo. Você sonha em adquirir uma casa nova, você tem que ver quantos cômodos ela vai ter, como vai ser construída, que cor vai ser a parede de fora, que cor vai ser a parede de dentro, quantos quartos, quantos banheiros, que mobília, que tapete você vai colocar. Você vai criando na sua mente essa casa nova. Quanto mais específico, mais características, mais detalhes você colocar, também será mais fácil para criar, porque tudo que existe no universo físico foi criado 2 vezes. Você quer ver? Olha aí, ao seu redor escolhe qualquer objeto que você viu aí, qualquer um. Pode ser até mesmo esse objeto que está aí em suas mãos, isso mesmo, o seu celular. Antes mesmo dele ser criado, ele passou pela mente de alguém. Então, tudo que existe no universo físico, primeiro existiu na mente de alguém, para depois se manifestar no universo físico. Então, você tem que aprender o processo da visualização. É muito simples, é você fechar os olhos e concentrar naquilo que você quer, na sua área de saúde, na sua área de família, na sua área profissional, nas áreas mais importantes da sua vida. Você tem que aprender a visualizar. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, mas não para por aí. Você já percebeu que desde que eu comecei a falar, aí dentro da sua cabeça tem um diálogo?
Um diálogo interno que está conversando com você o tempo todo. Com muitas coisas você concorda, mas tem algumas coisas que você discorda. Existe uma conversa aí dentro da sua cabeça. Tem uma voz aí dentro da sua cabeça. Está perguntando que voz é essa? Então, pare um pouco e preste atenção nela. Ela é uma voz amigável ou não? Você a tem como amigo ou é uma pessoa que está te criticando? Pode ser a sua voz mesmo, pode ser a voz do seu pai, pode ser a voz da sua mãe. Mas existe aí dentro um diálogo interno que faz uma diferença enorme na sua vida. Esse é o diálogo interno. Que diálogo que você tem? Então, quando aparece um diálogo negativo, você tem que falar: cancela, cancela, cancela. Deixa eu te falar mais uma coisa. O modo como você carrega o seu corpo, qual é a sua postura? Vai para um shopping aí na sua cidade e fica um pouco observando as pessoas passarem. Vai ter gente que vai passar com o pescoço ereto, olhando para o horizonte, certo? E vai ter gente que vai passar cabisbaixo, olhando para o chão. Se você estiver numa sala e entrar um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, mesmo que você não saiba que é um rei, uma rainha, você vai ver que a pessoa que entra tem majestade. O que significa ter majestade? Ela anda com a postura ereta. Ela aprendeu desde criança, o mordomo ensinando que ela tinha que andar como se estivesse equilibrando um livro na cabeça. Quando eu coloco o meu corpo esticado, imaginando que tem um gancho vindo do céu que puxa minha cabeça, o meu pescoço estica, os meus ombros relaxam, eu entro em contato com a inteligência universal, esse fluxo que tem aí de inteligência. E sabe o que acontece? Eu melhoro a minha autoestima. Então, para melhorar a minha autoestima, eu tenho que saber fazer a visualização. Eu tenho que saber como lidar com o diálogo interno. Tenho que cancelar aquilo que é negativo. Isso é um problema muito sério. Você já parou para pensar que o tempo todo estamos imaginando coisas? Seja ela positiva ou negativa. Se eu falar, pense em um elefante. Nesse exato momento você está imaginando um elefante. Agora, se eu te falar, não pense em um leão. Embora eu disse não pense, você acabou pensando. Sabe por que isso aconteceu? Porque a palavra não existe representação linguística. Por exemplo, uma mãe vai dizer: meu filho não perturbe a sua irmãzinha. A mãe está falando para a criança e ela continua perturbando a irmã, porque para a mente subconsciente do menino, a mãe está mandando ele perturbar a irmã. A mãe aqui está focando no que ela não quer. O que essa mãe deveria fazer é focar naquilo que ela realmente quer, que nesse caso seria, ao invés de dizer: meu filho para de perturbar sua irmã, ela deveria tentar isso. Meu filho poderia deixar sua irmã em paz? Então, você tem que expressar o que você quer e não o que você não quer. E isso funciona também no diálogo interno. Aprenda a controlar isso e esse vídeo terá valido muito a pena para você. Isso vai te dar um imenso benefício a longo prazo. Se você está entendendo o que eu quero dizer, por favor comente. Eu entendi. Agora vou ensinar outra lição muito importante. Nós somos julgados na vida por 3 coisas: pela sua aparência, pelo que você diz e como você diz o que diz. Se alguém te fez uma pergunta, o modo como você responde faz toda a diferença. Eu posso ter 2 pedreiros colocando tijolo. Eu chego para o primeiro pedreiro, pergunto: o que você faz na vida? Ele: eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro e depois pergunto para o segundo pedreiro: você o que faz da vida? Eu também sou pedreiro, ele vai responder e vai continuar dizendo: eu estou construindo o Maracanã, que é o maior estádio de futebol do mundo, e vai ficar aqui para a posteridade. Olha que interessante. Os 2 fisicamente fazem a mesma coisa. Colocam um tijolo em cima do outro, só que um só vê aquilo como trabalho e o outro tem uma perspectiva maior. Então esse outro não vai ser pedreiro por muito tempo. Logo, logo ele vai ser dono de construtora. Segundo, você é julgado pela sua aparência. Você quer jogar no Flamengo, não apareça lá com o uniforme do Fluminense. Você quer seguir o exército, não apareça lá de bermuda e camiseta regata. Então você tem que estar adequadamente vestido para a ocasião. Eu vou dar aula de sucesso. Então eu tenho que estar bem apresentado de acordo com a situação, entendeu?
Então você pode estar assistindo aí do jeito que você quiser, de bermuda, tanto faz, isso não importa. Mas se eu estivesse dando essa palestra em uma igreja, por exemplo, eu não poderia estar de bermuda e chinelo. Eu estaria dando aula sobre sucesso, então eu deveria estar vestido com o uniforme do sucesso. A aparência é muito importante. Você é julgado pela sua aparência. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou não. Mas no momento que você falou e falou besteira, não tem jeito de voltar atrás. Uma flecha lançada não retorna mais. Quando foi lançada uma palavra falada, ela não pertence mais a você. Ela foi lançada para o mundo. Então, se você não está certo do que você vai falar, é melhor ficar em silêncio. A maioria dos sábios são respeitados por falarem pouco. E não é só o que você diz, é como você diz o que você diz. Dois indivíduos podem falar a mesma coisa e a repercussão será totalmente diferente. Tem uma frase que diz assim: o cantor é mais importante do que a canção. Você é fã de um grande cantor, certo? Imagino que ele tenha uma canção que toque o seu coração. Essa mesma canção, cantada por um cantor que você não gosta, não teria o mesmo impacto em você. Então saiba o que vai falar, da forma que vai falar e no tempo certo, ok? Deixa eu ver outro conhecimento importante para você. Já sei, preste atenção. Imagine que você vai fazer um bolo. Esse bolo não faz só com farinha, nem só com manteiga, nem só com ovo. Claro, a manteiga é importante, o ovo é importante, é necessário, mas não é suficiente. O bolo do sucesso que nós estamos aprendendo, ele tem 6 ingredientes. O primeiro ingrediente é a autoestima, o segundo é a comunicação. E agora vem metas, vem atitude, vem trabalho e vem a ambição. Quando você coloca esses 6 ingredientes juntos, com paciência, persistência, que são as características do profissional e que o amador não tem, o amador quer tudo para ontem. Só que a natureza não funciona assim. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado e assim por diante. Você planta uma semente, no dia seguinte ela não é uma planta. Ela continua sendo uma semente começando o seu processo de germinação, mas continua sendo uma semente. Então eu tenho que entender que estou no caminho certo e tem que dar tempo para que isso ocorra. Muita gente acaba errando nisso. Muitas vezes a pessoa desiste antes das coisas acontecerem. Por isso que a paciência e a persistência são fundamentais. Eu queria conversar com você agora sobre meta. É preciso aprender a transformar um sonho em meta e depois nós vamos aprender a transformar uma meta em realidade, certo? Como é que eu transformo um sonho em uma meta? Eu transformo um sonho numa meta colocando uma data. Tudo aquilo que você quer algum dia não vai acontecer. Então vai ter um livro empoeirado que você tem na prateleira da sua casa. Você disse que algum dia você vai ler, mas já tem 4 anos que você comprou. Ele está lá porque não existe algum dia no calendário, você concorda? Para isso começar a acontecer, precisa ter uma data. Você diz assim: um dia a gente vai fazer isso. Não tem nenhum dia no calendário com esse nome, então nunca vai acontecer. Agora você coloca uma data. Opa, agora sim faz toda a diferença. Você tem que aprender a pôr data nos seus sonhos. No momento que você colocar a data no sonho, ele deixa de ser sonho e passa a ser meta. E o universo começa a conspirar a seu favor. Mas aí você transformou o sonho na meta, mas você precisa transformar em realidade. Aí já é outra história. Você não pode parar por aí. Primeiro, eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento, porque quem sabe alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje, desde que você se entende por gente até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. Seu casamento, nascimento do seu filho ou uma promoção no seu emprego, você passar no vestibular, você se formar na faculdade. Tem muita coisa importante na sua vida, mas você vai perceber que pelo menos 2 ou 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim:
Hoje eu vou conhecer uma pessoa porque eu vou me apaixonar, porque eu vou me casar com ela. Não foi assim. Você só foi em algum lugar, se apaixonou, se planejou e se casou. E esse trabalho que você tem aí, você tem emprego em uma empresa. Você se levantou um dia e disse: hoje eu vou virar funcionário nessa empresa. Foi assim que aconteceu? Não, você viu um anúncio. Alguém convidou você, foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado. E um dia que você nem imaginava, alguém te ligou e disse: você começa a trabalhar amanhã. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores, não é mesmo? Depois pode ser que outras oportunidades mais importantes que aquela que você está focando vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só, tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem e carrega sua cesta, já era. Leva todos os seus ovos. Por exemplo, você só tem a profissão de ser mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe, e você se dedica integralmente a ser mãe. Olha o risco que você está correndo. Se você é mãe, um dia seus filhos vão crescer, vão embora. A gente cria filho para o mundo, eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que é que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira para os filhos. Os filhos cresceram, foram cuidar da vida deles, e a mãe se sente sozinha. Então, por isso, você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar quando tiver 40 anos? Vale a pena? Não vou levar nada para o túmulo. Caixão não tem gaveta, caixão não tem bolso. Para que ganhar todo esse dinheiro partir dessa vida sem aproveitar? Então tem que ter metas de lazer. Eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante. Você coloca uma meta e ela tem que ser relembrada. Não lembre dela apenas no dia 31 de dezembro e pense que já está tudo resolvido. Não, não, não. Você tem que relembrar ela todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pinta um olho do boneco, pinta o olho direito do boneco, e aí fica faltando pintar o olho esquerdo, e coloca aquele boneco em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, ele lembra da meta. Ele serve como um lembrete para ela. Existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados, e alguns com um olho só pintado, porque a meta, ela tem que ser relembrada. Por exemplo, você vai estudar medicina só porque é o sonho dos seus pais? Não, 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 está tudo errado. Fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que perseguir uma meta que seja sua, que você realmente tenha desejo, entende? Se um oriental falou que vai comprar uma casa nova, e quando ele comprar, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se você entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados e alguns com um olho só pintado. Porque a meta, ela tem que ser relembrada, e essa meta precisa ser sua. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então, você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá, certo? Eu queria discutir com você agora uma coisa chamada atitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe que ele vive na água. Porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Outro paradigma era que a Terra era plana. Era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você pode.
É capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. No momento que você muda o paradigma, isso se torna possível. Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana é impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Interessante, o que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Outro ensinamento importante que quero te repassar, preste atenção. Você precisa parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito, porque o que o outro pensa a seu respeito não é seu problema, é problema do outro. Pode pensar o que quiser, como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida, você está vivendo a vida dos outros. Então, você ter uma atitude positiva, você ter uma atitude otimista faz toda a diferença. Por exemplo, quando você entra numa coisa para fazer, o seu pensamento tem que ser que vai dar certo. Se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder, ele acaba perdendo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto, como se fosse dar certo. E a chance de dar certo é muito grande. Eu quero passar para você uma mensagem importante. Preste atenção. Os nossos problemas são os nossos melhores amigos. Você não sabe, mas um problema pode revolucionar sua vida. Você perdeu o seu emprego, agora você pode se tornar empresário, sabia? Não é o que acontece na sua vida que determina como vai ser daqui para frente, mas é o que você faz com aquilo que acontece. Então eu tenho autoestima, eu tenho a comunicação, eu tenho atitude, eu tenho ambição, eu tenho as metas, eu tenho o trabalho e eu tenho a missão. Então, o trabalho é o seguinte, nós temos 24 horas por dia, 8 horas nós passamos dormindo e sobram 16 horas. E boa parte desse tempo você vai investir trabalhando em algo, certo? Agora, se você trabalha em algo que não gosta, então você está jogando parte da sua vida fora. Escolha algo, então, que lhe traga satisfação. Trabalhe em algo que goste. As pessoas que trabalham, o que elas querem? Elas querem isso que eu vou lhe falar. Elas querem autorrealização, elas querem um bom pagamento e elas querem oportunidade de crescimento. Você pode ver que se você for numa empresa que te paga mal, você também não vai ficar lá. E se trabalha em uma empresa que te paga bem, mas não te deixa realizado, você se cansa. E se você está lá e não é promovido e não é estimulado, então é prudente procurar algo melhor. Então, isso é muito importante. O ideal mesmo é você chegar um dia e trabalhar para você. Ou melhor, você sempre trabalha para você. Porque a empresa pode te dar o telefone, pode te dar o salário no final do mês. Mas quando você melhora, você está melhorando a você mesmo. O dia que você sair de dentro da empresa, você vai levar essa melhora com você. Napoleon Hill, estudando os milionários, ele chegou à conclusão que 85% dos milionários, antes de serem milionários, trabalhavam com alguém. Só que eles trabalhavam com a seguinte atitude. Eles trabalhavam como se a empresa fosse deles, eles faziam render mais com o esforço deles, eles gastavam como se fosse deles, eles administravam a empresa como se fosse deles. O dia que eles abriram a deles, eles sabiam o que é ser dono de empresa. Mas o que é que a maioria dos funcionários fazem? Ah, eu sou apenas empregado aqui, eu não vou me esforçar. O dia que eu tiver a minha empresa, aí sim me esforçarei. Só que nesse tempo que ele ficou como empregado, perdeu a oportunidade neste período de aprender a ser dono de empresa. Então, você está sempre trabalhando para você, certo? Falta só uma coisa, a ambição. Sabe o que é Kaizen? A palavra Kaizen no Japão significa melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje. Em 1945, Hiroshima, Nagasaki, estava tudo destruído, 40% do Japão destruído. Hoje, ele está entre os 5 melhores países do mundo.
Sabe o que aconteceu? Você tem ideia? De 40% destruído para entre os 5 melhores países do mundo. Lembre-se dessa filosofia chamada Kaizen, sempre melhorar, melhora contínua. Quando você diz assim, eu não quero mais nada na vida. Eu digo, então tá na hora de você morrer, porque você tá aqui para aprender. Ou melhor, quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar o seu endereço cósmico. E quando você chegar lá do outro lado, eles vão te fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: o que você aprendeu lá? Isso aqui é uma escola, nós estamos aprendendo. A segunda pergunta é: como é a sua passagem pelo planeta Terra? Você fez um lugar melhor para aqueles que virão depois de você? E por último, e mais importante de tudo, eles vão lhe perguntar: você custou mais do que contribuiu? Ou você contribuiu mais do que custou? Ou melhor, eu recomendo para você, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, faça uma pergunta para você mesmo: eu custei mais do que contribui, ou contribui mais do que custei hoje? E esse hoje vai sendo somado, vai sendo somado, vai sendo somado, certo? Antes é importante você levar essa consideração. Eu quero deixar bem claro para você que a vida é uma sequência de olá e até logo. Para você dar o próximo olá, você tem que dar o até logo. O grande olá da sua vida você não vai lembrar, mas você deu quando você chegou aqui no planeta Terra. Você chegou aqui chorando. Todo mundo que estava aqui para te receber estava sorrindo. Espero que quando você morrer, quando você transcender, quando você mudar seu endereço cósmico, aconteça exatamente o contrário. Que você parta sorrindo porque você cumpriu a sua missão aqui. E quem ficar aqui vai ficar chorando porque você está indo. E você tem que aprender a trabalhar com esses 6 ingredientes: a autoestima, a comunicação, metas, trabalho, atitude, ambição. E como eu disse, o que distingue o profissional do amador é paciência e persistência. Eu não preciso me preocupar com meus pontos fracos. Eu preciso me concentrar nos meus pontos fortes. Esses pontos fortes vão fazer os meus pontos fracos desaparecerem. Essa é a grande sacada. Então, se você não estiver preparado, não adianta nada. Se eu te oferecer 20 mil euros por mês para dar aula de alemão na Alemanha e você não falar alemão, não adianta nada. Então, quando você está preparado e a oportunidade aparece, porque ela vai aparecer, e na maioria das vezes ela vem na forma de um problema. Então, quando ela aparecer e você estiver preparado, as pessoas chamam isso de sorte. Sorte nada mais é do que a oportunidade chegar e você estiver preparado para agarrá-la. Ou seja, a sua sorte é construída por você. Essa pessoa que está à deriva esperando acontecer, não vai acontecer nada mesmo. Esse é o grande problema. Esteja preparado quando a grande oportunidade chegar. Parte 2. As principais estratégias de pai rico, pai pobre para ganhar muito dinheiro. Neste vídeo, abordarei conceitos de difícil compreensão expressos por Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Uma concepção que causou perplexidade foi a afirmação de que se constrói riquezas acumulando dívidas. Ele expressou isso no início de uma de suas palestras. Pai Rico me ensinou a apreciar as dívidas. Enquanto as pessoas aconselham a evitar dívidas, eu encorajo a assumi-las para alcançar a riqueza. Kiyosaki sustenta a tese de que os ricos detêm riqueza por meio de muitas dívidas. No entanto, na palestra, ele negligenciou detalhar essa concepção, deixando as pessoas perplexas. No Brasil, as pessoas contraem dívidas para aparentarem ser ricas e não para de fato serem ricas. Existe uma distinção entre parecer rico e ser rico. Pode-se adquirir um automóvel e uma residência luxuosa por meio de financiamento para criar uma fachada de prosperidade, mas na realidade, a única consequência é a acumulação de dívidas. Colaboro para instruir as pessoas sobre finanças, dinheiro e investimentos. Se almeja alcançar a liberdade financeira e acumular uma grande quantidade de dinheiro, inscreva-se no canal e aprecie o vídeo se considerar proveitoso.
Também já gravamos uma série de vídeos onde passamos estratégias valiosas para qualquer pobre sair do absoluto zero e alcançar a riqueza em 6 meses. São 3 vídeos totalmente gratuitos. Os links estarão no primeiro comentário fixado. Vamos voltar para o nosso assunto principal. Dívida de rico e dívida de pobre. A discrepância reside no tipo de dívida contraída pelas pessoas. Há uma categoria de dívida que pode impulsionar a prosperidade e outra que pode levar à decadência. Durante a palestra, Kiyosaki revelou possuir centenas de milhares de dólares em dívidas, as quais, na verdade, pertencem às suas empresas. Kiyosaki advoga pela existência de dívidas prejudiciais e dívidas benéficas. As dívidas são prejudiciais quando usadas para adquirir bens que empobrecem o indivíduo. O endividamento em lojas através de carnês ou cartões de crédito resulta em empobrecimento ao comprar produtos de consumo com juros e encargos, tornando a aquisição mais onerosa do que se fosse feita à vista. Isso também se aplica à aquisição de automóveis para uso pessoal e residências para moradia, ou qualquer ativo que gere despesas contínuas após a compra. Carros e residências geram despesas constantes. Toda dívida contraída para adquirir um passivo leva a empobrecimento. Simplificadamente, passivo é tudo que retira dinheiro de forma recorrente. São coisas que desvalorizam com o tempo ou geram despesas regulares. Dívidas benéficas são aquelas que conduzem à prosperidade, ou seja, são as dívidas que possibilitam a aquisição de ativos ou bens que geram renda ao longo do tempo. Conforme Kiyosaki, os ricos passam suas vidas contraindo dívidas para adquirir ativos. Apresentarei alguns exemplos. Ricos obtêm empréstimos para adquirir ou estabelecer empresas. Essas empresas geram renda suficiente para cobrir os juros e encargos da dívida, além de remunerar o empresário. O proprietário de uma empresa pode contrair dívidas para adquirir uma máquina que aumentará os lucros, justificando o pagamento dos juros. Rico com dívidas em imóveis. Uma dívida pode ser utilizada para adquirir um imóvel, como uma sala comercial, galpão, loja ou outro passível de locação por longos períodos. Dívida pode ser empregada na construção de um imóvel, como um conjunto de pequenas lojas, uma vila de casas, salas comerciais, um loteamento ou qualquer empreendimento imobiliário propenso à valorização após a conclusão. Testemunhei o caso de alguém que adquiriu dezenas de lotes em um loteamento famoso, onde residências de alto padrão geralmente são erguidas. Para comprar esses lotes, essa pessoa precisou apenas pagar uma pequena entrada em cada um. Eles foram comercializados antes mesmo do início da construção do loteamento. Utilizando um empréstimo no banco, oferecendo outro imóvel quitado como garantia, essa pessoa não empregou capital próprio para obter dezenas de lotes. A entrada foi feita com dinheiro emprestado do banco e o restante foi financiado pela construtora que detinha o loteamento. Como os lotes foram adquiridos na fase de pré-lançamento, naturalmente se valorizaram quando a construção teve início. Com o tempo, essa pessoa vendeu os lotes para interessados e estabeleceu parcerias com pequenas empresas de engenharia e arquitetos especializados em construção de residências de luxo. Ao invés de vender o lote por meio dessas parcerias, ela também pôde comercializar o lote com uma casa de luxo já construída. Isso é apenas um exemplo de como é possível lucrar por meio de dívidas no mercado imobiliário. Pequenos empreendimentos. Nesse cenário, as pessoas não necessitam de grandes quantias. Um indivíduo modesto pode adquirir um carrinho de cachorro-quente, churros, pipoca ou churrasco por meio de financiamento. Esse carrinho poderia ser transformado em um novo empreendimento capaz de gerar a receita necessária para quitar os juros da dívida. A mesma pessoa poderia adquirir um segundo carrinho e estabelecer 10 carrinhos com funcionários em diferentes pontos da cidade. Um pequeno empresário poderia inaugurar novos restaurantes por meio de empréstimos.
Um empreendedor imobiliário poderia adquirir uma propriedade bem localizada, convertê-la em um restaurante por meio de financiamento e alugar o imóvel por vários anos para um renomado dono de restaurante na cidade. Como Kiyosaki prosperou com dívidas e imóveis? Kiyosaki favorece o exemplo dos investimentos imobiliários por meio de dívidas como um caminho para a riqueza. Ele costuma utilizar propriedades próprias, já quitadas como garantia para obter empréstimos bancários com juros reduzidos. Conhecemos o fato de que os bancos oferecem taxas menores quando se pode oferecer um bem como garantia de pagamento. Esse bem pode ser tomado e leiloado pelo banco com facilidade em caso de inadimplência. Essa maior segurança, diante de uma eventual falta de pagamento, resulta em taxas de juros mais baixas, ou seja, dinheiro a custo reduzido. Kiyosaki já compartilhou exemplos em que possuía um imóvel de $500 mil e conseguia facilmente emprestado $300 mil com juros de 3% ao ano por meio de instituições bancárias. Com esses 300 mil emprestados, Kiyosaki poderia adquirir outros imóveis capazes de gerar renda por meio de aluguéis. Dessa forma, ele não precisaria adquirir esses imóveis integralmente à vista, podendo utilizar esses dólares para dar entrada em diversas propriedades, aumentando ainda mais as dívidas. Por exemplo, ele poderia dar uma entrada de 100 mil e, com isso, adquirir 10 novos imóveis financiados com os 300 mil obtidos. O próprio capital, proveniente do arrendamento dessas propriedades, seria adequado para liquidar a dívida financeira. Nesse sentido, outras pessoas laboram para saldar as prestações, juros e encargos vinculados ao débito que Kiyosaki contraiu com as instituições bancárias. Unicamente o fato de possuir vários contratos de locação já viabilizaria a obtenção de montantes adicionais por meio de empréstimos, os quais se converteriam em mais propriedades para alugar. Sua esposa, Kim, realizou seu primeiro investimento há décadas, adotando essa estratégia. Ela adquiriu uma residência por $25 mil, despendendo apenas $5 mil de recursos próprios. Assim, ela assumiu uma dívida de 20 mil. Kim locou o imóvel, sendo que o locatário quitava o aluguel, e com tais fundos era possível cumprir as prestações. Restava apenas $5 por mês. Entretanto, ela não estava tirando recursos do próprio bolso para liquidar os 20 mil de dívida. Era o locatário quem estava desempenhando esse papel. Efetivamente, ela apenas retirou do próprio bolso 5 mil. Se houvesse uma conta de poupança nos Estados Unidos, esses $5 seriam o equivalente ao que ela receberia mensalmente, considerando que os 5 mil estivessem acumulando juros de 0,5% ao mês. Entretanto, nos Estados Unidos, 1,25% é o que as pessoas obtêm anualmente em investimentos conservadores. Para ela, o crucial era que, ao final de alguns anos, ela teria uma propriedade quitada em seu nome, graças ao labor árduo de diversos locatários que passaram pela residência. A mesma tática foi empregada por ela para realizar investimentos de milhões de dólares. Durante a palestra, Kiyosaki mencionou que sua esposa possuía diversos hotéis, seguindo essa estratégia de investir por meio de endividamento. Frequentemente, o que um pequeno quarto de hotel gera em receita em um fim de semana é equivalente ao que podemos obter em um mês inteiro de uma propriedade residencial locada. Atualmente, existem plataformas como o Airbnb, onde qualquer pessoa pode locar uma propriedade ou parte dela por temporada, não necessariamente por mês. Antes de replicar esse modelo, é essencial compreender que investimentos envolvendo dívidas carregam consigo um risco mais elevado. Perder o seu dinheiro em um investimento é um inconveniente. Perder o dinheiro alheio em um investimento é um contratempo duplicado. Não há nada de inadequado em realizar investimentos de risco, mas para isso é preciso aprender a administrar os riscos.
Não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. Apesar disso, indivíduos como Kiyosaki costumam contar com os serviços de contadores e consultores que efetuam os cálculos e avaliam a viabilidade econômica e jurídica das ideias antes de serem implementadas. Pessoas como ele também contam com advogados que examinam e elaboram contratos e documentos dos imóveis antes de adquirir, financiar e alugar. No contexto de investimentos imobiliários, é comum que o verdadeiro investidor mantenha uma proximidade mais estreita com uma ou várias imobiliárias. As oportunidades vantajosas que surgem nesse mercado não são anunciadas na internet nem nos sites das imobiliárias. Todas as imobiliárias mantêm contato com investidores. Quando menciono investidores, refiro-me a pessoas que possuem recursos financeiros ou a habilidade de obter dívidas imediatamente para aproveitar uma oportunidade favorável. Quando uma oportunidade atrativa surge, as imobiliárias entram em contato com esses investidores antes mesmo de iniciar qualquer divulgação na internet. Negócios promissores são fechados em questão de horas ou poucos dias, quando o imóvel é anunciado na internet. Isso indica que nem o proprietário da imobiliária, nem seus conhecidos, parceiros e clientes investidores demonstraram interesse no negócio. Somente nesse momento, a oportunidade torna-se pública. Pode ter certeza de que indivíduos como Kiyosaki não buscam oportunidades onde o público comum procura. Ele recebe ligações de imobiliárias e até mesmo de advogados que estão cientes das oportunidades que surgem no universo dos negócios imobiliários. O esforço de venda é inversamente proporcional ao valor do negócio. Negócios imobiliários são totalmente concretizados em poucas horas através de uma simples ligação durante almoços, jantares e eventos. Fechar negócios menos atrativos demanda um esforço significativo de marketing e vendas para atrair o grande público. Agora vamos falar um pouco sobre a realidade brasileira. É crucial observar que a realidade das taxas de juros nos Estados Unidos, para quem pretende empreender, iniciar um negócio, adquirir máquinas, comprar ou construir uma propriedade para gerar receita, é completamente distinta da realidade brasileira, especialmente se envolver o dinheiro de terceiros. O Brasil ainda está entre os países do mundo com a maior taxa de juros reais, e o ambiente político, financeiro e econômico não é favorável. Nos Estados Unidos e na Europa, as taxas básicas de juros na economia são inferiores à inflação. Dado que os juros são baixos e o dinheiro perde valor, não há nada melhor do que possuir dívidas. Como a rentabilidade dos investimentos mais seguros e conservadores é reduzida, a busca por investimentos de maior risco torna-se uma questão de sobrevivência. Um banco europeu não teria rentabilidade alguma se emprestasse dinheiro para o governo com uma taxa de 0%. Um banco suíço teria que pagar para emprestar dinheiro para o governo. Para essas instituições, é mais vantajoso emprestar esse dinheiro para qualquer pessoa que possa comprovar sua capacidade de pagamento. Qualquer taxa acima de 0 e superior à inflação é considerada boa para esses bancos. Quem se beneficia disso são os empreendedores e investidores dispostos a obter dinheiro a baixo custo para empreender ou investir com maior risco. Proprietários de imóveis, empresários ou qualquer pessoa que possa comprovar a capacidade de pagamento ou oferecer algum bem como garantia, acaba conseguindo dinheiro a baixo custo para investir e empreender nesses países onde os juros são baixos. Esse ambiente é extremamente propício para investimentos imobiliários e empreendimentos de maior risco utilizando o dinheiro de terceiros. Observe como é desfavorável ver o Brasil no topo da lista, juntamente com países como Venezuela, Rússia, Egito e Irã.
Estamos entre os piores países do mundo para contrair uma dívida, uma vez que a taxa básica de juros acima da inflação é uma das mais elevadas. Isso também coloca o Brasil como um dos melhores lugares para realizar investimentos de renda fixa de baixo risco. Empreender no Brasil é uma tarefa para poucos. Dessa maneira, o enriquecimento por meio de dívidas é viável. No Brasil, ao empreender ou realizar investimentos que geram receita com o dinheiro obtido por empréstimo, enfrentamos um problema. Os desafios são maiores em comparação ao exterior, onde os juros são baixos, o sistema legal é mais propício para empreendedores e o sistema político é mais estável e menos corrupto do que no Brasil. No Brasil, empreender e investir através de dívidas exige mais preparo e estudo diante dos riscos elevados. O Brasil não é um país para investidores e empreendedores amadores. Aqui é preciso se tornar um profissional. Parte 3. 10 segredos que os ricos sabem e não te contam sobre como ficar rico. Compartilharei conselhos essenciais destinados a transformar significativamente sua situação financeira, proporcionando-lhe a oportunidade de romper com a constante contagem de moedas. Ao longo deste conteúdo, apresentarei uma seleção cuidadosa das 10 áreas que não apenas impulsionarão a sua estabilidade econômica, mas também abrirão as portas para a conquista da liberdade financeira. Quais são as áreas que você tem investido atualmente? As áreas que você investe te proporcionam prosperidade. Você sonha com a liberdade financeira? Então esteja preparado para absorver não apenas os melhores conselhos, mas também para refletir sobre como aplicá-los de maneira prática em sua vida financeira. Lembre-se de que a jornada rumo à liberdade financeira é uma construção contínua. E essas dicas representam um guia valioso para iniciar e manter esse processo de transformação. Fique até o final, pois a área 5 e a área 10 são as mais importantes. Número 1. Ações. Investir em ações é uma estratégia financeira amplamente adotada por investidores em busca da tão almejada liberdade financeira. As ações, que representam uma fração da propriedade de uma empresa, são veículos de negociação nos mercados financeiros, proporcionando uma dinâmica única de crescimento de capital e ganhos passivos sob a forma de dividendos. É essencial destacar que o mercado de ações é dinâmico, influenciado por uma série de fatores, incluindo eventos econômicos, políticos e globais. A análise constante e a atualização sobre as condições do mercado são cruciais para tomar decisões informadas. Além disso, estar ciente dos indicadores econômicos, tendências do setor e perspectivas macroeconômicas pode fornecer insights valiosos para orientar a tomada de decisões de investimento. Número 2. Títulos de renda fixa. A categoria de investimentos chamada renda fixa inclui diferentes tipos de ferramentas financeiras, como o certificado de depósito bancário, tesouro direto e títulos de empresas. Esses investimentos oferecem retornos previsíveis, geralmente na forma de juros ou pagamentos regulares, sendo uma escolha atraente para quem quer alcançar independência financeira. A estabilidade e previsibilidade desses investimentos não apenas protegem o dinheiro investido, mas também proporcionam uma fonte regular de renda passiva. A atração desses instrumentos financeiros não está apenas na estabilidade, mas também na capacidade de reduzir os riscos relacionados à instabilidade do mercado. Ao preservar o capital investido, os investimentos de renda fixa desempenham um papel crucial na construção de portfólios financeiros equilibrados. Além disso, a geração consistente de renda passiva por meio de juros e pagamentos regulares é uma ferramenta valiosa para quem deseja construir uma base sólida para a liberdade financeira. Número 3. Fundos de investimento.
Os fundos de investimento negociados em bolsa, conhecidos como ETFs, são uma forma de investimento que dá para os investidores a posse de uma coleção diversificada de ativos financeiros, como ações, títulos e commodities. Isso é uma maneira eficiente de tornar uma carteira mais diversificada, seguindo o desempenho de um índice ou de um segmento específico do mercado financeiro. Os ETFs são úteis para quem quer construir uma carteira equilibrada, permitindo o acesso fácil a uma variedade de ativos em uma única transação. Isso não apenas ajuda na diversificação, mas também reduz os riscos dos investimentos. ETFs são uma ferramenta versátil e acessível para investidores, oferecendo uma forma eficiente de diversificar carteiras, alinhar estratégias com tendências de mercado e proporcionar flexibilidade, mantendo altos padrões de transparência e eficiência operacional. Número 4. Imóveis. Os investimentos em imóveis são uma maneira forte de investir dinheiro. Isso inclui comprar diferentes tipos de propriedades, como casas, apartamentos, terrenos e prédios comerciais. O objetivo principal desses investimentos não é apenas ganhar dinheiro com aluguel, mas também ver o valor dos imóveis aumentar ao longo do tempo, o que pode proporcionar um retorno financeiro mais amplo. Diversificar os tipos de propriedades que você possui oferece para os investidores a chance de ter mais opções para ganhar dinheiro e também pode ajudar a construir liberdade financeira. Investir em imóveis não é apenas sobre ganhar dinheiro com aluguel, mas também pode ser uma maneira de fazer seu patrimônio crescer. Se os investidores abordarem isso de maneira estratégica, diversificada e flexível, eles podem aumentar seus lucros e criar uma base sólida para alcançar a liberdade financeira. Número 5. Criptomoedas, moedas digitais. As criptomoedas são um tipo interessante de dinheiro online que não é controlado por uma única autoridade. Elas usam uma tecnologia chamada blockchain para serem seguras e transparentes ao criar, armazenar e transferir valor. Essas moedas estão se tornando populares como uma forma de investimento, pois têm potencial para aumentar de valor e não dependem dos sistemas financeiros tradicionais. Isso tem chamado a atenção de investidores e fãs dessas moedas, oferecendo uma visão positiva para o cenário econômico. No entanto, se você quer buscar independência financeira usando criptomoedas, é importante fazer pesquisas cuidadosas sobre os projetos, entender como o mercado funciona e aplicar boas práticas de gestão de riscos. Investir com consciência, considerando tanto as oportunidades quanto os riscos, é crucial para alcançar o objetivo de independência financeira no mundo das criptomoedas. Se você está assistindo até aqui, é porque se interessa pela liberdade financeira. Se você percebeu que precisa investir em alguma dessas áreas, deixe o seu like e escreva qual foi a área que mais te interessou aqui nos comentários. Se você quiser ficar por dentro de todos os assuntos da liberdade econômica, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Número 6. Royalties. Royalties são pagamentos que as pessoas recebem quando outras usam suas criações, ideias, patentes ou propriedade intelectual. Essas compensações financeiras são importantes para incentivar a inovação e proteger o valor de coisas únicas. Os royalties não são apenas um pagamento único, mas também uma fonte de renda contínua ao longo do tempo. Isso é essencial para a estabilidade financeira, agindo como uma espécie de rede de segurança econômica. Assim, os royalties não são apenas transações financeiras, mas investimentos que continuam gerando dinheiro ao longo do tempo. Além disso, os royalties não se limitam a um setor específico. Eles são usados em diversas indústrias, como artes, entretenimento e inovação tecnológica.
Isso os torna uma estratégia versátil para pessoas e empresas que querem aproveitar ao máximo suas ideias em diferentes situações. Número 7. Habilidade específica. Adquirir uma habilidade específica significa se tornar muito bom em algo, como programação, design gráfico ou marketing digital. Isso não só abre portas para empregos, mas também ajuda a ganhar dinheiro. Melhorar essas habilidades não apenas oferece oportunidades profissionais, mas também é uma boa maneira de alcançar a liberdade financeira. Pessoas que são especialistas em algo geralmente conseguem salários mais altos, podem trabalhar por conta própria ou até começar seus próprios negócios. Ter habilidades especializadas não é apenas bom para encontrar empregos. Pessoas bem treinadas conseguem usar suas habilidades em diferentes situações e setores. Isso não só as torna muito boas no que fazem, mas também cria uma base sólida para a segurança financeira a longo prazo. Número 8. Negócio próprio. Começar e gerenciar o próprio negócio inclui todas as etapas, desde a ideia inicial até a administração e operação eficiente da empresa, seja ela pequena, uma startup ou até mesmo um empreendimento individual. Ter o próprio negócio não só oferece independência profissional, mas também é uma maneira única de expressar paixões e interesses pessoais. No mundo do empreendedorismo, as pessoas não apenas lidam com as atividades diárias de suas empresas, mas também têm um papel ativo em determinar seu sucesso financeiro. Ao ter controle direto sobre as operações e estratégias de negócios, os proprietários podem personalizar suas abordagens para atender não apenas às demandas do mercado, mas também para alcançar metas financeiras específicas. Esse controle direto não só proporciona uma sensação de empoderamento, mas também oferece a oportunidade de explorar mercados não tradicionais. Associada a essa autonomia está a oportunidade de buscar inovações e soluções criativas, destacando-se no mercado. A capacidade de seguir paixões pessoais no ambiente empresarial não apenas aumenta a motivação interna, mas também pode resultar em produtos ou serviços únicos que atendem às necessidades específicas do público-alvo. Essa combinação de paixão e lucro pode ser um impulso poderoso para alcançar não apenas o sucesso financeiro, mas também o reconhecimento e a satisfação pessoal. Número 9. Hábitos saudáveis. Adotar hábitos saudáveis significa fazer coisas boas para o corpo e a mente, como comer bem, se exercitar regularmente, gerenciar o estresse e garantir um bom sono. Essas práticas não só fazem bem para a saúde física, mas também são importantes para manter a saúde mental. Mesmo que esses hábitos não sejam normalmente considerados como dinheiro, é crucial entender que eles têm um impacto significativo na busca pela estabilidade financeira. É importante perceber que hábitos saudáveis não afetam apenas a saúde pessoal, mas também têm consequências financeiras importantes. Ao adotar um estilo de vida saudável, as despesas com cuidados médicos diminuem significativamente. Isso ocorre porque evitamos gastos excessivos com tratamentos médicos que podem ser prevenidos por hábitos saudáveis. Além disso, é fundamental entender que manter uma boa saúde não é apenas uma forma de prevenção, mas também uma estratégia ativa para melhorar o potencial econômico. Pessoas que mantêm hábitos saudáveis geralmente são mais produtivas em suas atividades diárias, o que as coloca em vantagem no mercado de trabalho. A energia extra, proveniente de um estilo de vida saudável, não só fortalece o corpo, mas também melhora a capacidade de aproveitar oportunidades de carreira, levando a um aumento geral nos ganhos ao longo do tempo. Número 10. Pessoas certas. Ter as pessoas certas em sua rede de contatos é muito importante para alcançar o sucesso financeiro e conquistar independência.
Desenvolver relacionamentos sólidos com mentores, colegas e pessoas experientes não apenas fornece informações valiosas, mas também orientação essencial para o crescimento pessoal e profissional. Essas conexões podem resultar em oportunidades de aprendizado, parcerias estratégicas e abrir portas para novos empreendimentos e investimentos. Isso acelera significativamente o progresso em direção dos objetivos financeiros desejados. Conectar-se a pessoas financeiramente bem-sucedidas, seja online ou pessoalmente, adiciona uma camada extra de inspiração e motivação ao seu caminho. Estar em contato com pessoas que alcançaram o sucesso que você busca não apenas oferece exemplos de conquistas, mas também ajuda a fortalecer e expandir suas próprias ambições financeiras. Esse networking não apenas estabelece metas mais ambiciosas, mas também fornece um suporte valioso para a criação de planos estratégicos que impulsionam seu crescimento financeiro de maneira mais eficaz. Além disso, diversificar sua rede para além do campo financeiro pode enriquecer ainda mais suas perspectivas. Ao interagir com profissionais de diferentes setores, você adquire conhecimentos variados que são vantajosos em decisões de investimento e estratégias de negócios. Essa abordagem abrangente não apenas amplia suas opções de aprendizado contínuo, mas também cria um ambiente propício para identificar oportunidades inovadoras e desenvolver soluções criativas para desafios financeiros. Você está de parabéns por permanecer até o final do vídeo. Invista nas áreas que foram citadas e se prepare para desfrutar da tão sonhada liberdade financeira. Parte 4. Como sair da corrida dos ratos e enriquecer. Você está vivendo de maneira intencional? Ou apenas existindo no piloto automático, focado em pagar boletos e faturas? Você se avalia como uma pessoa financeiramente livre? Desde o nosso nascimento, somos inseridos em uma competição cansativa, um ciclo incessante de muito esforço, acumulação de propriedades materiais, insuficiência de recursos devido ao consumo desses bens, seguido por novo esforço para preservar esses escassos recursos materiais. Assim, nos deparamos com essa rotina dia após dia, se assemelhando a um cão treinado que busca a bola, ou a um roedor que corre constantemente dentro de uma roda, sem progredir. Se nunca se aprofundou em finanças ou instrução financeira, corre um sério perigo de permanecer toda a sua existência aprisionado nesse ciclo, conhecido como a notória corrida dos ratos. O objetivo desse vídeo é te alertar e te ajudar a escapar do fenômeno mais comum da sociedade, denominado a corrida dos ratos. Deixe o seu like se você respondeu sim para alguma das perguntas iniciais e se inscreva no canal se você estiver disposto a conquistar um futuro de muita prosperidade financeira. Escreva: "Eu vou sair da corrida dos ratos" aqui nos comentários, para que você possa autoafirmar essa expressão de maneira confiante. Fique até o fim do vídeo se você quiser saber qual é a dica mais importante para sair do ciclo vicioso de dívidas. A verdade é que ninguém tem certeza sobre quem formulou o termo corrida dos ratos, mas sabemos que começou a ser empregado em 1929, durante uma das mais sérias crises econômicas da história. Esse período persistiu até aproximadamente 1940, afetando globalmente, nação por nação. Naquela época, a humanidade enfrentou os piores desafios que uma crise econômica grave e a escassez de recursos financeiros podem gerar na vida das pessoas. Para exemplificar, nos Estados Unidos, a taxa de desemprego durante a crise de 1929 alcançou 25%. Isso significa que 1 em cada 4 trabalhadores estava desempregado. Todos os trabalhadores que conseguiram manter seus empregos sofreram reduções salariais, aumento da carga horária e condições de trabalho alarmantes.
Diversos trabalhadores perderam a vida durante o expediente e as estatísticas atingiram níveis nunca antes vistos. Além de todos esses problemas, a estabilidade no emprego era inexistente e diariamente milhares de pessoas eram dispensadas, com dezenas de milhares aceitando trabalhar mais horas por uma remuneração inferior. Nesse período de escassez, desemprego, carência e ciclos, os trabalhadores começaram a fazer menção desse fenômeno como corrida dos ratos, um conceito no qual se trabalha pelo dinheiro. Quita-se as despesas, fica-se sem recursos, trabalha-se novamente, paga-se as contas, fica-se sem dinheiro, sempre dependente de uma coisa: o emprego e o chefe consumindo toda a energia no trabalho sem nunca conseguir progredir. Em 1969, a expressão se popularizou com o lançamento do livro do Dr. Lawrence J. Peter, intitulado Princípio de Peter. Nesta obra, o autor abordou o termo no contexto do trabalho e avanço dentro das empresas. No entanto, a disputa dos roedores, tal como a conhecemos hoje, ganhou renome mundial em 1997, quando Robert Kiyosaki publicou o livro Pai Rico, Pai Pobre. Nessa obra, ele detalha a competição e oferece orientações sobre como escapar dela. O motivo que leva as pessoas a ingressarem e permanecerem aprisionadas na competição frenética está na relação que indivíduos sem instrução financeira estabelecem com o trabalho e o dinheiro. Para esse grupo, o dinheiro, ao invés de proporcionar liberdade, atua como uma forma de confinamento, mantendo-as cada vez mais afundadas no sistema. A expressão corrida dos ratos refere-se àqueles ratinhos de laboratório que gastam toda a energia em busca de recompensas ilusórias, impedindo-os de progredir. De maneira análoga, a maioria das pessoas se dedica arduamente, consumindo sua energia, na busca de um dinheiro que será utilizado para adquirir produtos, na esperança de alcançar pequenas doses de felicidade. Quanto mais recursos financeiros a pessoa adquire, maiores se tornam as obrigações financeiras e mais ela necessita sofrer para manter a engrenagem. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor nos instrui que, desde a infância, somos orientados a cursar uma instituição de ensino superior, ingressar no mercado de trabalho e desempenhar funções para conquistar renda, a qual será destinada a custos de vida, quitação de despesas e aquisição de bens. É evidente que não há nada de inadequado em adquirir conhecimento, formar-se e exercer atividades profissionais. Afinal, para muitos que estão começando agora, essa representa a única oportunidade de obter ganhos financeiros. A dificuldade está no fato de que raramente somos orientados sobre a administração dos recursos financeiros obtidos. Muitos conhecem a arte de se esforçar para conquistar uma renda, mas desconhecem como gerir o dinheiro adquirido. Dessa forma, passam a existência aprisionados em um ciclo no qual trabalham incessantemente, recebem mais, gastam mais e acabam sem recursos devido a gastos excessivos. Como resultado, reiniciam esse ciclo para manter seu padrão de consumo. Essa maneira de viver, com recompensas fictícias, conduz as pessoas a uma busca por satisfações ilusórias, baseadas unicamente no consumo e na acumulação de bens materiais limitados. No fim das contas, cria-se uma rotina de trabalho ao longo da vida para sustentar os escassos bens materiais conquistados e adquirir alguns poucos adicionais. Nesse contexto, dois motivos levam as pessoas, mesmo involuntariamente, a ingressarem nesse ciclo: o medo e a ganância. Tudo se inicia com o medo, pois o receio de não conseguir prover as necessidades próprias e da família impulsiona a busca incessante por dinheiro. Assim, as pessoas iniciam um esforço árduo e dedicado, motivadas pelo temor de não terem o suficiente para sobreviver. Gradualmente, esse esforço resulta em uma renda mais concreta, diminuindo o medo e aumentando a ganância.
À medida que a renda cresce, a tendência é consumir mais. Quanto mais dinheiro é conquistado, mais se gasta. É fácil cair na armadilha do pensamento de que um acréscimo financeiro resolve todos os problemas da vida. No entanto, a verdade é que quanto mais dinheiro se possui, mais desejos de consumo surgem. Muitos justificam seus gastos afirmando merecerem recompensas pelos esforços aplicados. Infelizmente, essa recompensa pode revelar-se prejudicial. O aumento da ganância leva as pessoas a consumirem de maneira desmedida, sem considerar as consequências. Por isso, é crucial moderar nossa relação com o dinheiro e o consumo, buscando o equilíbrio entre o necessário e o gasto extremo. Com isso, se torna evidente que a riqueza não pode ser a única fonte de contentamento e satisfação na existência. Com base nisso, pode-se afirmar que a questão não está unicamente no dinheiro que se obtém, mas sim na mentalidade adotada. Independentemente da soma financeira adquirida, esse dilema persistirá se não houver uma alteração na maneira de pensar. Existem fundamentalmente 3 elementos que contribuem para a permanência na corrida incessante. O primeiro elemento é ter gastos além do que se recebe. Algumas pessoas acreditam que ao receber dinheiro devem imediatamente gastá-lo. Contudo, certas pessoas extrapolam esse limite e começam a consumir mesmo antes de receber, contraindo dívidas no cartão de crédito e financiando bens caríssimos, como um veículo ou uma residência mais luxuosa. Esse comportamento as conduz a arcar com juros elevados, custos muito elevados, e frequentemente ficam enredadas em dívidas pelo resto da vida. O segundo elemento é adquirir bens de maneira imprudente. Aqueles que se encontram aprisionados na corrida incessante compartilham uma característica: frequentemente gastam impulsivamente, antecipando desejos e pagando um preço elevado por eles, sujeitando-se a juros e valores superiores ao real valor das coisas. Em muitas ocasiões, depois de gastos impulsivos, percebem que, se não tivessem agido por impulso, teriam adquirido o mesmo bem material por um valor muito inferior. O terceiro elemento é a falta de conhecimento sobre como investir o próprio dinheiro. Em geral, desconhecem a possibilidade de investir, pois estão constantemente preocupadas em se presentear. Embora mereçam ter coisas de qualidade, não é dessa maneira que alcançarão isso. De fato, seria prudente considerar que a maior recompensa que podem proporcionar a si mesmos é a liberdade. Agora que você está ciente dos elementos que o mantêm aprisionado nesse ciclo vicioso, pode estar em dúvida sobre como escapar dela. O primeiro passo para romper com essa corrida é o que você já está realizando: compreender o problema e admitir sua existência. O segundo passo envolve o aspecto educacional. É necessário se dedicar nos estudos, à leitura, à visualização de vídeos e à aplicação prática do conhecimento adquirido em sua vida. No entanto, existem 3 aspectos cruciais que não devem ser esquecidos se a intenção é não entrar nesta competição constante. Vou te apresentar essas 3 sugestões a partir deste momento. A primeira sugestão consiste em constituir uma reserva de contingência que cubra seus custos por, no mínimo, 6 meses. Para calcular esse montante, é preciso multiplicar suas despesas mensais por 6 e guardar esse valor em uma conta destinada a emergências. Possuir uma reserva de segurança permite iniciar suas atividades com mais serenidade e sem receio de correr riscos. Essa reserva é crucial para que você possa investir em fontes de receita diversas, libertando-se assim da corrida incessante. A segunda sugestão consiste em quitar todas as suas dívidas e começar a efetuar compras somente à vista. Embora seja atrativo parcelar uma compra em diversas prestações, as dívidas podem nos expor a juros incontroláveis, levando você a gastar muito mais do que o necessário.
É vital lembrar que, enquanto você não alcança a riqueza, os bancos impõem juros elevados, levando-os ao cheque especial e aplicando juros rotativos no cartão de crédito. Esses encargos podem consumir uma porção significativa de seus recursos financeiros e complicar ainda mais sua situação econômica. Manter controle sobre seus gastos no cartão de crédito é fundamental. Evite adquirir itens que não pode pagar e sempre quite o valor total de sua fatura, pois, do contrário, você pode acabar gastando muito mais do que deveria e se envolvendo em uma dívida difícil de pagar. A terceira sugestão, a mais crucial dentre todas, é criar novas fontes de receita. Ao observar as pessoas mais prósperas do mundo, percebe-se que todas elas possuem mais de 6 fontes de receita distintas. Não dependa exclusivamente de uma única fonte de renda, pois, se ela cessar, você estará destinado a trabalhar com insegurança. É fundamental estudar sobre investimentos e empreendedorismo para ter acesso a novas ideias de fontes de renda. Sempre que tiver o desejo de gastar seu dinheiro em algo como recompensa, lembre-se de que a melhor gratificação que pode oferecer a si mesmo é sua liberdade financeira. Parabéns por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual foi a sugestão que você mais gostou. Siga essas dicas e em breve você se verá livre de toda essa corrida cansativa. Agora, procure outros vídeos aqui do canal que vão te dar um suporte mais profundo sobre independência econômica. Nos vemos no próximo vídeo.